Queria começar contando um testemunho para vocês de uma experiência que eu tive com Deus há muitos anos atrás, e foi uma das experiências mais fortes que eu tive com o Senhor. Vocês vão entender o porquê. E eu sinto que foi uma experiência que Deus ministrou sobre a minha vida, mas de uma forma profética sobre o chama ardente. Eu não fico contando ela toda hora, mas quando eu sinto a necessidade, eu compartilho ela. Eu sou ruim com data, então eu não lembro se foi 2011, 2012. Quem me lembra em que ano que foi o primeiro encontro chama ardente? 2012 ou 2011? 12 ou 11? Há controvérsias. Tá bom, tá por aí, tá, gente? 2011, 2012. Ok? E o pessoal de Mauá veio ministrar nesse encontro, porque a gente queria aprender a fazer um encontro só de jovens. E nós estávamos ali em jejum e oração, clamando por este encontro, buscando o Senhor neste encontro. E foi um mover poderoso. Quem aqui passou nesse encontro? Tem alguém aqui que passou no primeiro encontro chama ardente? Fica de pé. Quem passou no primeiro encontro chama ardente? Do casarão. Rapaz, ó. Deus remanescente aí, ó. Glória a Deus pela sua vida. E quando chegou no ápice do encontro, assim, lá no final, o pessoal de Mauá colocou um louvor. Calma aí, eu pulei uma parte da história, estou empolgado aqui, gente, desculpa. Naquela semana que nós estávamos em jejum e oração, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava no telhado de casa fazendo uma célula. Sonho é meio estranho, tá, gente? Mas algumas coisas não fazem sentido. E eu estava fazendo a célula de boa, beleza. E onde eu morava dava para ver boa parte da cidade de Itatiba, o centro todo ali. E do nada no sonho eu fui como se fosse para a lua, né? E eu olhei para a terra. Quando eu olhei para a terra, eu vi a terra pegando fogo, incendiada. E quando eu vi essa cena, eu voltei para Itatiba, para a célula. Mas não tinha mais célula. Quando eu olhei para a cidade, eu vi a cidade inteira pegando fogo. E eu via ondas de larva, sabe, de vulcão, assim? Ondas na cidade, estava destruindo tudo. E eu vi algumas pessoas no meio disso e eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. E eu acordei muito assustado, é o inferno, Itatiba está no inferno. Eu não tinha maturidade, tinha um monte de convertido ali, não estava entendendo muita coisa. Comi muito feijão antes de dormir, beleza. Fiquei com medo, né? Falei, nossa Deus, tá tão ruim assim Itatiba? E eu fui para o encontro, beleza. No ápice do encontro, lá na última ministração, o pessoal de Mauá trouxe um CD, naquela época era CD que a gente colocava ainda, com alguns louvores que nós nunca tínhamos ouvido. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. E teve um momento lá de fogo, não vou abrir detalhes, onde eles colocaram uma música de um cantor que até na época ninguém conhecia aqui, que era do Fred Arraes, Dançando no Fogo. Quem conhece essa música? Pelo menos o Fred Arraes. Vocês precisam conhecer esses caras do fogo, gente. É rock pesado, assim, os caras só gritando, dançando no fogo. Era um doido. E o mover de Deus desceu lá e aconteceu. Batismo do Espírito Santo, poder, fogo, glória, paixão. Tudo que é de Deus sendo derramado. E na música, lá no reteté, eu não entendi nada do que estava cantando. Aí beleza, acabou. Fomos embora. E aquele negócio do sonho ficou na minha cabeça, não entendi o que estava acontecendo ainda. Tinha até deixado de lado. E naquela semana seguinte eu fui na casa do meu discipulador, a gente foi orar, foi buscar o Senhor juntos. E ele, Mateus, a galera de Mauá deixou o CD aqui comigo, né, do encontro, né? Eu vou tomar banho e vai ouvindo as músicas aí. E quando você gravava o CD, a capa do álbum vinha junto, né? Ficava gravado lá. Eu coloquei no computador dele, foi ouvindo e começou a tocar aquela música. No encontro eu não entendi nada que estava tocando. Estava uma barulheira e a música é uma gritaria só. E aí, a hora que começou a tocar a música, que eu comecei a ouvir o que a música falava Dançando no Fogo. A hora que eu ouvi aquilo, fez assim, eu lembrei do sonho. Eu tive clareza que o que eu estava vendo, a cidade pegando fogo, e o que eu estava vendo as pessoas, Jesus. Quando eu tive clareza, eu vi as pessoas na cidade dançando no fogo. E aí eu tive clareza, porque eu ouvi aquela música e eu liguei. E Deus falou comigo, Mateus, o que estava destruindo na cidade era o fogo do Espírito Santo destruindo as obras das trevas. E o meu povo estava dançando e se alegrando na minha presença diante do meu fogo, que estava trazendo liberdade sobre essa cidade. E eu fiquei louco naquela hora, que aquela experiência me marcou.
Só que não parou por aí. Naquele momento eu fui doido baixar o CD, fui doido pegar. Gente, a hora que você pode pesquisar no seu celular. Quando você pega e digita lá, álbum 1, porque tem 2. Dançando no Fogo, Fred Arraes mais Jason Lee Jones. A capa do álbum. Eu nunca tinha ouvido falar daquela banda, nunca tinha ouvido aquele CD na minha vida. A capa do álbum era a terra pegando fogo, exatamente com o que eu tinha sonhado uma semana atrás. E aquilo me marcou, porque não tinha como ser uma coincidência. Eu não acredito em coincidências. Eu tive certeza que Deus estava despertando aquilo no meu coração, um chamado para eu fazer parte dessa geração incendiada pelo fogo, para espalhar o fogo dele nessa cidade. E eu tenho certeza que esse sonho é uma profecia que está se cumprindo e que vai se intensificar ano após ano até Jesus voltar. Essa cidade vai ser incendiada pelo fogo de Deus. E nós seremos jovens que vamos dançar no meio desse fogo. Porque vamos nos alegrar com a liberdade que o Senhor está trazendo, destruindo as obras das trevas sobre essa cidade. Eu quero compartilhar aqui hoje com vocês experiências como essa, que estão na Bíblia, que são essenciais para despertar chamados. E como o Carlão disse semana passada, que nos trazem uma convicção, que nos traz uma verdadeira experiência que não tem como você voltar para trás. Lembra que ele falou que não tem como chutar o balde? São experiências como essas que explodem o seu balde e mandam ele para o inferno. Você não tem mais o que chutar. São essas experiências que queimam o seu balde e derrete e ele até não sobrar mais nada. Para você não ter mais balde para chutar. E nós vamos ver aqui 3 exemplos bíblicos de homens que tiveram experiências com o fogo de Deus e como isso marcou a vida deles. E no final nós vamos clamar para que você tenha esse tipo de experiência. Porque esse tipo de experiência de quando você cair no pecado, você vai se lembrar do Senhor, da graça. E você vai falar, eu não posso perder o meu tempo com essas coisas, porque existe um chamado para mim. Quando você pensar em desistir, você vai se lembrar, não vou perder o meu tempo com isso aqui, porque eu tenho coisa para fazer, eu tenho uma cidade para incendiar. Porque o Senhor me ama e Ele morreu na cruz por um alto preço. Quando você pensar em entregar a célula, desistir, desviar, você vai se lembrar que você tem um chamado. E por mais que as coisas pareçam ruins, por mais que pareça que você tomou decisões erradas, que hoje te colocou no beco sem saída, existe uma saída. Aonde não tem saída, o Senhor abre a saída. Ele queima a porta, Ele queima a saída, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. E quando Ele tem uma obra na vida de alguém, Ele vai até o fim. E Deus quer trazer esse tipo de experiência para você aqui hoje. Anota para você ler depois, eu quero ser rápido, eu quero pregar em 10 minutos. Primeiro, Moisés em Êxodo capítulo 3. Moisés, ele está apacentando o rebanho do seu sogro, quando ele está no monte, e nesse monte ele vê uma árvore pegando fogo. Ele vê ali aquele arbusto pegando fogo. E a Bíblia diz que aquilo chamou a atenção dele ao ponto dele se virar para ver o que estava acontecendo. E naquela sarça que ardia, na chama ardente daquela sarça, Deus despertou um chamado em Moisés. Moisés teve um encontro com Deus. Moisés foi chamado para uma obra. Moisés se encontrou com o fogo de Deus. E de pastor de ovelhas, ele se tornou libertador de um povo. Presta atenção no que eu quero te falar. Você pode até ser um bom pastor, mas sendo um bom pastor, o máximo que você vai ter vão ser boas ovelhas. Mas somente se você queimar como uma sarça, você vai atrair libertadores para o seu ministério. Não se esqueça disso. Se você quer uma célula, se você quer pessoas ao seu redor que são libertadores desse povo, que vão ser usados como Moisés para libertar o povo das obras das trevas, seja como uma sarça, queime, porque foi na sarça que Deus levantou um libertador. E hoje eu quero ser uma sarça, para que você se torne esse libertador, para que amanhã você seja uma sarça, para levantar novos libertadores. Meu filho, se talvez você não foi para a célula por causa do jogo da Libertadores, talvez não significa que você está pronto para se tornar um libertador. Se tem outros compromissos mais importantes do que queimar na presença de Deus, você tem que rever se você está pronto para ser um libertador. Como Moisés foi. Mas Moisés questionou. Moisés, mas Deus, o que eu vou fazer?
E Moisés começou a questionar, Deus falou, eu sou grande, eu sou. Ou seja, Deus vai fazer você se encontrar com ele, descobrir quem ele é, para compartilhar isso com as pessoas. E quando você vai para o próximo capítulo, você vê então que Deus dá 3 testes para Moisés. Primeiro, faz Moisés pegar o seu cajado e jogar. Quando ele joga, o cajado se torna uma cobra. E a Bíblia faz questão de dizer que essa cobra perseguiu Moisés. Sabe o que eu quero te dizer? Que aquilo que Deus colocou na sua mão, se você jogar fora, vai correr atrás de você até você pegar de volta. Segunda coisa que aconteceu foi que Moisés escondeu a mão no seu peito e quando ele tirou, ela estava leprosa. A mão na Bíblia aponta para o seu trabalho. Se você esconder e não compartilhar com ninguém o trabalho que Deus tem colocado sobre a sua vida, isso vai ser como uma doença, isso vai ser como algo que vai impregnar e que você não vai conseguir. Você vai ter que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Aquilo vai cheirar mal, aquilo não vai fazer bem para você. Não esconda o chamado que Deus tem na sua vida. Libera ele. As mãos apontam para o trabalho, então não esconda as suas mãos. Porque isso não faz bem para você. Libere aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. E terceiro, ele mandou pegar água e jogar na terra. Quando ele pegou a água e jogou na terra, ela virou sangue. A terra aponta para as coisas do mundo. A água é o chamado, é a presença de Deus, é aquilo que Deus tem para nós. Não desperdice de forma errada aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, porque senão isso vai ser morte. A água viva que está sobre você é para fluir do seu interior, para trazer vida e não morte. Não é para você guardar para você, não é para você enterrar a vida que Deus tem te dado, mas é para você exalar ela e compartilhar com as pessoas. E tudo isso aconteceu porque Moisés foi chamado pelo fogo para ser um libertador. E ele continuou, mas Deus, eu não sei falar. Seu irmão, Arão, chama ele vai falar por você. Não tem desculpa. Você pode ser o pior. Deus vai te fazer o melhor ou vai te colocar do lado dos melhores. Eu não sei falar. Se você não aprender, Deus vai pôr alguém para falar com você. Eu não sei fazer. Se você não aprender, Deus vai colocar alguém para você. Não tem desculpas no chamado de Deus. Quando você queima, já era. Isso é um chama ardente. O segundo exemplo é Isaías capítulo 6. Isaías já era um profeta desde o capítulo 1, mas no capítulo 6 ele tem um encontro com Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías profetizava assim: ai de vocês, ai de vocês. Depois do capítulo 6 ele falava: ai de nós. Porque quando você tem um encontro com o fogo de Deus, você começa a ter empatia pelas pessoas. Você começa a se incluir naquilo. Você entende que você não é melhor do que ninguém, mas que você faz parte daquele mover. E o versículo 1 começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe o que significa Uzias? Minha força é Deus. Sabe quando que aconteceu o encontro com Deus de Isaías? Foi quando ele acreditou que a força que ele tinha em Deus estava morta. Então no pior momento de Isaías ali, quando o rei, que é a minha força é Deus, morreu, ele teve um encontro com Deus. Às vezes você está aqui achando: a minha força é Deus, está aqui, é Deus está morta. Eu não tenho mais força, minha força está morta. Foi nessa condição que Isaías se encontrou com Deus. Então se você acha que está tudo morto aí dentro, não tem mais esperança, não tem como mais buscar o Senhor, foi nessa circunstância que Isaías se encontrou com o fogo de Deus. E é nessas circunstâncias que o fogo de Deus vai se encontrar com você hoje. E naquele momento, os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Mas Isaías falava: ai de mim, que tenho lábios impuros, sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. Qual que era a visão dos anjos a respeito da terra? Que a terra estava cheia da glória de Deus. Qual que era a visão de Isaías a respeito da terra? Está todo mundo com o lábio impuro. Quando você tem um encontro com o fogo de Deus, Deus muda a sua visão. Você não enxerga mais a terra como um lugar de lábios impuros, mas você enxerga a terra como um lugar cheio da glória de Deus. E Isaías falou: eu tenho lábios impuros. O que Deus fez? Pegou uma brasa, uma chama ardente. O anjo pegou uma chama ardente. E essa chama ardente tocou na boca. Podia tocar na mão, no pé, na cabeça, em todos os lugares. Mas tocou na boca. Por quê? Porque Isaías, a falha de Isaías era a sua fala. A chama de Deus vem exatamente onde você é falho, para que a sua fraqueza se torne força nas mãos do Senhor. Então se você fala: eu sou um impuro, eu sou um promíscuo, Deus não vai me usar porque eu estou preso do pecado sexual. Deus vai vir com fogo nessa área e você vai viver em santidade. E vai compartilhar santidade, testemunhos de santidade, para você ser um exemplo para essa geração na pureza sexual. O meu pecado é esse. O fogo de Deus vai vir aí. Porque é aí que o Senhor vai te transformar, para você ser usado.
Isaías falou, eu sou e o povo também. Agora você acha que se Deus tocou na boca de Isaías, não ia tocar na boca de outros também, que também tinham aquele problema? Porque o fogo de Deus, quando te encontra, te transforma. E a Bíblia diz, os teus pecados estão perdoados. Essa experiência é uma experiência de novo nascimento. Quando você nasce de novo, você pode ao mesmo tempo ter uma experiência com o fogo de Deus. Porque esse fogo está disponível para você hoje. Agora, sabe o que é engraçado? Quando Deus termina de falar com Isaías, a gente acha que quando Deus fala assim, quem há de ir por nós? Quem que eu vou enviar para pregar as boas novas? A gente acha, porque é o versículo seguinte, que Deus está falando com Isaías. Mas não, a conversa com Isaías acabou no versículo anterior. A Bíblia diz assim, quem há de ir por nós? Por nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Estava tendo uma reunião celestial. Pai, Filho e Espírito Santo reunidos. Porque Deus está falando no plural. Você sabe português, você está falando no plural, tem mais de uma pessoa. Mas Isaías não estava naquela conversa ali. Deus ouviu ele falando. Quem há de ir por nós? Isaías se intrometeu numa conversa de Deus e falou, eu vou, Senhor. Eis-me aqui, envia a mim. Você vai ser tão cheio do Espírito Santo que você vai se intrometer nas reuniões de Deus. O Espírito Santo, Deus, Jesus, que é o nosso Deus, você vai estar... Oh, Deus, eu quero tudo do Senhor. Qualquer reunião que tiver do Senhor, eu estou dentro. Tem célula, tem culto, tem discipulado, seja o que tiver, eu estou dentro. Cadê a Larissa? Eu lembro quando a Larissa se converteu, gente, ela ia, não que ela não vá hoje, a gente fazia discipulado que ela não podia ir, ela aparecia sem ser chamada. Oi, estou aqui. Vocês conhecem a Larissa, né? E ficava. E era cheia do Espírito Santo, estava com a gente estava marcando, isso aqui é só pra gente. Ela aparecia. Lembrei disso agora, Larissa. De Deus, não estou falando que é ruim não, foi de Deus. Ó, tá aí, tá dando fruto até hoje, discipuladora, multiplicando célula, crescendo. Foi porque teve uma experiência com o fogo de Deus. Cara, quando você está cheio do fogo de Deus, você se mete nas reuniões, você vai em todos os lugares, você vai. Porque onde tem fogo de Deus, você quer estar. Então Isaías viu Deus, Espírito Santo, Jesus, quem há de ir por nós? Eu vou. Dá licença, Deus, ó, eu não fui chamado para essa conversa, mas eu estou aqui. Deus, ó, estou falando, é para ir para a África, eu vou, eu estou nem aí, é para ir, eu quero ir. É para dizer minha oferta, eu vou, estou nem aí, eu quero fazer parte disso. É para vir lavar o prédio, eu vou, estou nem aí, eu quero fazer parte disso. Você está dentro, você se compromete, você se aliancia até a cabeça com aquilo que Deus está fazendo. Porque Isaías teve uma experiência com o fogo de Deus. A banda pode subir. E a terceira pessoa, mas você está falando do Antigo Testamento, o Novo Testamento mudou nada. Não vem com essas histórias não. Aprende a ler a Bíblia direito. Vai fazer maturidade, CTL, curso pastoral. Não vem distorcendo a graça não para ser preguiçoso. Pedro teve um encontro com Jesus. Quando viu a pesca acontecendo, se ajoelhou, afasta de mim que sou pecador, não mereço estar na tua presença. Passou 3 anos e meio andando com Jesus, mas ainda não tinha tido uma experiência com fogo. Andou 3 anos e meio com Jesus. E no fim ainda negou. Negou para uma menininha, que a Bíblia diz que ele negou Jesus para uma serva do governante ali. Não lembro se era Herodes, qual deles que era lá. Ele negou. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele vem até Pedro, restaura o chamado. E dias depois, no Pentecostes, quando veio sobre eles línguas como de fogo, Pedro tem um encontro com o fogo de Deus. E quando ele sai dali, o Pedro covarde que negou Jesus para uma menininha, agora prega para 3.000 homens. E eles se convertem. Daqui a pouco ele prega para mais 5, mais 5.000 se convertem. Porque quando ele teve uma experiência com o fogo de Deus, o balde dele foi queimado. Ele andou 3 anos e meio com Jesus e o balde dele ainda estava ali. Quando Jesus foi crucificado, ele negou. Mas depois que o fogo queimou o balde dele, quando as línguas como de fogo veio sobre ele, aí não teve mais escolha, aí não teve mais jeito. Aí ele foi até o fim, aí ele queimou. O que eu quero dizer para você aqui hoje, eu falei de 3 homens de Deus na Bíblia, que tiveram níveis de experiência com Deus profundos, que marcou a vida deles ao ponto deles serem totalmente impactados, a vida deles foi totalmente transformada. O Senhor quer te dar experiências sobrenaturais aqui hoje.
Só que você não pode cair no erro de querer comparar as experiências. E achar porque a sua experiência não foi igual a de algum da minha, que eu tive um sonho, ou desses homens de Deus, ou de outras que você já ouviu na sua célula, não foi tão espiritual. Você é único. Você é um indivíduo especial. Não existe ninguém igual a você. Aquilo que Deus vai dar para você aqui hoje é exclusivamente para você. Mas você tem que querer, você tem que pedir, você tem que buscar. A graça está disponível aqui para você. O rio está aqui. Agora Jesus não vai te pegar no colo e te jogar nesse rio. Quem pula é você. O banquete está à mesa. Mas Jesus não vai fazer aviãozinho e pôr na sua boca. Quem come é você. Ele quer te dar experiências aqui hoje. Feche seus olhos. Curva sua cabeça.